50 doações por dia para os estoques dos bancos de sangue do DF atingirem uma reserva mínima? Pois é, mas esse número raramente é atingido. Pense no próximo, pense na sua família, pense em você mesmo. Afinal, nós nunca sabemos quando as emergências vão acontecer. E olha só, aqui no DF o processo de doação de sangue é super seguro, tanto para quem doa quanto para quem recebe. Não há riscos para a saúde, pelo contrário, é até recomendável. Mas não é todo mundo que pode doar. É preciso pesar mais de 50 quilos, ter entre 16 e 67 anos, não ter feito tatuagens há menos de um ano e não ter contraído em algum momento hepatite B ou C. Mulheres grávidas ou amamentando também não podem doar. As doações podem ser realizadas de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 6 da tarde, ali na Fundação Hemocentro de Brasília, que fica pertinho do Agarram. Para ficar ainda mais fácil doar, o GDF oferece ainda transporte gratuito da rodoviária do Plano até o Hemocentro. Então, tá combinado, né? Se você já foi doador de sangue, volte a ser. Se não, é tempo de começar ou de continuar. Daqui a pouquinho a gente volta para falar de outro tipo de solidariedade. Até já e fique ligado aqui com a gente. E você vai ver a seguir, briga de casal termina em morte em Sobradinho. E mais, uma história no mínimo curiosa. Um homem foi pagar a fiança do amigo na delegacia e acabou preso. Ele dirigia um carro todo irregular e não tinha nem habilitação. O carro é antigo, tem quase 20 anos de uso. E além de estar com a documentação vencida, multas atrasadas, dá só uma olhada nas condições do veículo. Aqui a lanterna está quebrada. A porta do motorista, olha só, não tem mais a maçaneta. Agora, um detalhe que chama a atenção é que o veículo também não tem chave. Para conseguir fazer ele funcionar, é necessário uma ligação direta, o famoso gato. Te conto essa e outras histórias em um minutinho. Até já! Você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Tem dicas de moda, saúde, beleza e receitas deliciosas. Logo após o Fala Brasil, no Hoje em Dia. DF no ar. Oferecimento. Agricampo, da cidade ao campo a mais completa, CIA Quadra 5C. Atenção Brasília, a Feira do Guará preparou uma condição especial para seu melhor conforto nesta Semana Santa. As peixarias estarão abertas de terça a quinta no horário de 8 às 18 horas e na sexta até às 14 horas, com produtos bem fresquinhos. E mais, toda a feira abre de quarta a domingo, exceto na sexta, com uma infinidade de produtos. Pra que ir longe se aqui você tem qualidade e preço? Feira do Guará, sua melhor Semana Santa está aqui. Qualquer dia pode ser um dia especial. Presenteie quem você ama usando o cartão BRB, que tem as menores taxas e vantagens que só o cartão da nossa cidade pode oferecer. Mais atacadista. Cebola nacional 2,48 kg. Pimentão, manga tome, cenoura, coco 1,78 kg. Maracujá, Pira Williams, ameixa 3,48 kg. Leite Piracanjuba 1,98 litro. Mais atacadista. Em apenas 2 anos, 100 mil novos empregos foram criados no Distrito Federal, com destaque para os setores da construção civil, serviços, comércio e o funcionalismo. Mais que um recorde, um horizonte de oportunidades que se abre para milhares de brasilienses que agora vão poder construir, com o suor do seu trabalho, uma vida muito mais feliz.
100 mil novos empregos em apenas 2 anos. Nunca se trabalhou tanto no DF. Governo do Distrito Federal. Feirão, até 60% de desconto. Feirão, em todas as lojas de shopping. Feirão Ricardo Eletro. Notebook positivo 3D, atenção para configuração. Intel Core i3 4GB com Windows 8, só 1.299 em 10 sem juros. Câmera Sony 16 MP, é uma semi-profissional com zoom de 21 vezes que filma em HD, só 799 em 10 sem juros. Impressora multifuncional HP sem fio, só 299 em 10 sem juros. Ricardo Eletro. Estamos de volta e, como eu tinha dito, o assunto segue sendo solidariedade. Mas o de agora é um ato ainda maior que também significa a continuidade da vida, mas que parte justamente do momento de maior dor para uma família, a morte. Estou falando, é claro, da doação de órgãos e tecidos. A cada ano aumenta o número de doadores, mas a fila de espera para quem precisa de um transplante continua longa. Sabe um dos motivos disso acontecer? A falta de comunicação. Se você não entendeu, deixa eu explicar melhor. Se você é doador de órgãos, não existe nenhum documento que garanta que o seu desejo será atendido. Nem procuração, testamento, nada. É preciso uma autorização da sua família. São eles que vão permitir que a doação aconteça. Então, por mais que não seja um assunto muito legal de se ter em casa, é preciso conversar. E não precisa de papel, não, basta falar. Deixe claro o seu desejo de ser um doador. Assim como uma simples conversa, você pode salvar vidas. E aqui no DF, a sua solidariedade chega mesmo até quem precisa. Você sabia que nos últimos 2 anos, a nossa saúde pública recebeu investimentos pesados do GDF que mudaram a nossa realidade de transplante de órgãos? Hoje, nós somos líderes no ranking de transplantes de coração e córnea. Atingimos números inéditos em transplantes de rim e fígado e estamos habilitados para realizar transplantes de pulmão. Essas são informações importantes porque mostram que a solidariedade aqui no DF tem vez e é levada a sério. Esse nosso papo vai parando por aqui. Já a conversa que você precisa ter em casa sobre doações de sangue e órgãos precisa acontecer. Agora, 7h30. Tragédia em Planaltina. Um adolescente morreu afogado em um poço para a criação de peixes. Sérgio Júnior, de 14 anos, estava brincando nesta área com 2 primos quando decidiu nadar no poço que fica ao lado da casa. Ele se afogou. Testemunhas disseram que um parente ainda tentou socorrer o jovem. Assim que ouviram os pedidos de socorro, os moradores ficaram desesperados e ligaram para os bombeiros. O helicóptero da Record flagrou o momento exato do resgate. Homens dos bombeiros e também do SAMU prestaram os primeiros socorros. Eles fizeram massagem cardíaca para salvar o menino. Passaram 1 hora tentando reanimar Sérgio, mas ele não resistiu. O tio de Sérgio diz que ele costumava brincar no poço com os primos. Ele conta ainda que já tinha alertado os adolescentes sobre o perigo do local. Eu sempre brigava com meu sobrinho, sempre brigava com meus filhos e falava, vocês não vão para esse lugar, é um lugar perigoso, é um lugar que pode acontecer qualquer tipo de acidente, mas eu não sabia que era aqui. Até então, na última vez que eu vim aqui, era um córrego mais para baixo do que esse, não era esse buraco. Esta mulher afirma que o local está abandonado há muito tempo, o que aumenta o risco para as crianças e adolescentes que brincam no lugar. É um buraco fundo que eles fez para criatório de peixe e é um local abandonado. Ninguém cuida de nada aí, as crianças aproveitam mesmo. E serve de lição para as crianças, que não venham mais tomar banho aí. Bom, e será que dá para fazer alguma coisa quando um afogamento assim acontece? A repórter Maíra Guedes está com o Corpo de Bombeiros e fala pra gente. Maíra, muito bom dia para você. Olá, Lívia, bom dia. Bom dia a todos que acompanham o DF no ar. Sempre com afogamento desse acontece, mais indicado é sim chamar o Corpo de Bombeiros, chamar o SAMU, eles que estão acostumados, treinados a lidar com esse tipo de situação. Agora, prevenção, Lívia, é sempre a melhor orientação, né? As pessoas que não sabem nadar, evitem entrar na água sem um suporte, sem estar à vista de alguém, em lugares abandonados também, em que o acesso é difícil, em que o socorro pode demorar a chegar, são orientações válidas para situações como essa, para evitar afogamentos, tragédias como essa que aconteceu em Planaltina, em que um garoto de 14 anos acabou se afogando depois de entrar neste tanque de peixes, um lugar que, de acordo com a comunidade, é um lugar que está abandonado já há algum tempo. Eu estou aqui acompanhada com o Major
Eduardo Luiz Gomes, do Corpo de Bombeiros. Major, muito bom dia. Realmente, prevenção é a melhor alternativa para evitar situações trágicas como essa? Bom dia, com certeza. As pessoas acabam subestimando o perigo que a água pode causar, os problemas. Isso, nós lamentamos esse fato. Mas existem outros problemas até na nossa casa, nas piscinas, cuidado com crianças. Então a prevenção com certeza é o melhor remédio. E o que pode se fazer para evitar? Para evitar, trabalhar a natação desde pequeno com as crianças, colocar o seu filho, sua filha na natação, conscientizá-los sobre os perigos, não deixar brinquedos flutuando na piscina, porque a criança não sabe que aquilo ali é um risco à sua própria vida, ter sempre a supervisão de um adulto e uma supervisão de qualidade. Às vezes tem um adulto na piscina com a criança, ele está no celular, está fazendo outra coisa diferente do que olhar a criança. Então, o acidente ocorre por um conjunto de problemas que não foram observados com antecedências. Major, a gente observa que criança sempre tem que ter ali um olhar atencioso, tem que tomar esses cuidados, mas adultos já se acham donos da verdade, acabam entrando, não respeitam aquele limite. Também tem muito problema com adulto que acha que nada vai acontecer, né? Com certeza, principalmente com a ingestão de álcool. O homem, o sexo masculino, ele é mais ousado do que a mulher. Nas nossas ocorrências, 90% nós atendemos vítimas de afogamento do sexo masculino, porque eles utilizam bebida alcoólica, isso é um risco, porque ele perde o senso de responsabilidade. Outro problema também gira em torno dos brinquedos. As pessoas às vezes pegam câmara de pneu de carro, garrafa PET. Nós encontramos um barco feito de garrafa PET no meio do Lago Paranoá. Nossa lancha interveio muito rapidamente para não causar um afogamento, que era uma tragédia anunciada. Certo. E falando em acidente, obrigada, Major. Falando em acidente, Lívia, ontem aconteceu um incêndio, uma explosão aqui nesse restaurante da 405 Sul. 2 pessoas ficaram feridas. A gente está aqui na frente, olha só, alguns pedaços de vidro no chão. 2 pessoas ficaram feridas. Ainda não se sabe o que provocou esta explosão. Algumas pessoas sentiram cheiro de gás, mas só o resultado da perícia é que vai poder indicar de fato o que aconteceu. A explosão foi na hora do almoço. O restaurante estava fechado. Só abriria amanhã. A gente escutou um estrondo muito grande. Por sorte, tinha um bombeiro aqui na quadra que ele já correu ali pra dentro. E aí saíram 2 pessoas, uma pessoa muito queimada e a outra teve fratura, machucou a cabeça, porque o impacto da explosão foi tão forte que ele foi arremessado, todos os 2. Acabei de chegar no serviço, quando eu olhei pra cá e vi aquela explosão, tudo branco, vidro voando pra todo lado. E as pessoas correndo, tirando o carro. Um funcionário da área administrativa estava dentro do restaurante. Foi Francisco que ajudou a socorrer o rapaz. Quando eu colocava água, descia a pele dele junto, de um lado e do outro. O rosto dele também, o cabelo bastante queimado. Aqui do lado também bastante queimado, descendo a pele dele e eu jogando água. Um homem que tinha acabado de almoçar e passava pela calçada também foi atingido. Ele teve alguns cortes nas pernas. Precisou ser levado de ambulância para o Hospital Regional da Asa Norte. O dono do restaurante ao lado se assustou com o barulho da explosão. Foi um estrondo muito grande, dá a impressão que estava caindo um prédio de uma vez. Seu Aparecido estava atendendo um cliente quando sentiu o cheiro forte do gás. Eu pedi aos meus garçons que checassem os nossos equipamentos para ver se era aqui. E quando ele me disse, não, seu Fuquinho, não é aqui, houve um estouro violentíssimo. Até agora, eu estou realmente um pouco abalado por dentro, devido ao estouro. O carro de Flávia estava no estacionamento. Ele foi atingido por uma vidraça que, por causa da explosão, se soltou da janela. A vidraça explodiu, coisou meu carro. Teve avaria grande aí. Vou fazer a ocorrência, né, e ver se o restaurante tem seguro, né? A Polícia Militar interditou as 2 pistas da comercial da 405 Sul. O trânsito precisou ser desviado. Aqui na parte de trás do restaurante dá pra gente ter uma ideia dos estragos causados pela explosão. Olha só, algumas mesas e cadeiras foram destruídas. Copos e pratos arremessados longe. A estrutura de gesso do teto cedeu e boa parte caiu. A gente está vendo aí a fiação elétrica exposta. A porta dos fundos do restaurante foi arremessada longe. Aqui tem vários cacos de vidro no chão. Olha como é que ficaram as plantas também
saíram do lugar. Bombeiros e Defesa Civil fizeram uma vistoria minuciosa no local. Ainda não dá para saber o que realmente aconteceu. Se foi uma falha humana ou um problema na estrutura do gás canalizado. Parte do restaurante deve permanecer interditada. O prédio vai ter que passar por reformas, não houve abalo estrutural, nada que atingisse vigas e pilares, porém esse telhado de fora, que é esse salão, esse está comprometido. Realmente está um ponto delicado. O restaurante foi aberto em novembro do ano passado. De lá para cá passou por uma reforma. Todos os equipamentos, segundo o proprietário, eram novos. O fogão é novo. Entende? Fogão é novo, o encanamento todo é novo, os registros são todos novos. Tudo é novo. A instalação elétrica é nova. Fiquei de maio a outubro praticamente reformando. O restaurante não tinha alvará de funcionamento. Eu já tenho a entrada do alvará de funcionamento, a gente sabe que aqui as coisas andam a passo de tartaruga. Você dá a entrada e é 1 ano, 2 até, para você conseguir efetivamente esse alvará. E Lívia, com relação às pessoas que ficaram feridas nesta explosão, a Secretaria de Saúde informou que Francisco Chagas está em observação. Ele teve queimaduras no rosto, braços e na barriga. O quadro de saúde dele é estável, mas ainda não há previsão de alta. Com relação a outra pessoa que ficou ferida, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dela. E eu volto a conversar sobre esta explosão com o major que está aqui ao meu lado do Corpo de Bombeiros. Major, vocês vieram aqui, a perícia foi feita, vocês recolheram pistas, provas que possam indicar o que aconteceu de fato aqui? Sim, até 30 dias será divulgado o resultado da perícia, mas de acordo com relatos, trabalhando com a hipótese realmente da explosão com o gás de cozinha. Isso é comum acontecer, Major? São restaurantes, aqui é uma rua de restaurantes, isso acontecer de fato é comum? Com explosão não é comum. Nós atendemos em média por ano mais de 800 casos de vazamento de gás, mas com explosão não é comum, realmente é muito raro. Quando a gente fala em vazamento de gás e explosão, é uma evolução do vazamento de gás, não é isso? Isso, é quando o ambiente está com a concentração muito alta de gás combinada com o oxigênio e tem uma centelha. Essa centelha pode ser elétrica, pode ser alguém acendendo um fogão, pode ser o simples acender ou apagar das luzes, já pode ocorrer uma explosão do ambiente que está com muita concentração de gás de cozinha. Agora, nesse caso específico aqui, não havia gente, o restaurante estava em reforma, poderia ter sido um prejuízo maior? Se tivesse horário comercial, horário de almoço, com várias pessoas, com certeza seria algo muito mais grave. Ainda bem que as lesões não foram graves. Não foram graves, mas a gente observa aqui, né, Major, olha só a quantidade de vidros que ficou aqui nessa parte da frente. A gente observou agora na reportagem também de Alessandro Saturno, os estragos que causaram lá dentro. Foi uma explosão, de fato, uma explosão grande. Foi uma explosão grande e quem está perto, quem está no interior do estabelecimento ou até perto pode sofrer lesões devido aos estilhaços, a onda de choque, o calor gerado é muito rápido, só que ela tem um efeito rápido, é um efeito instantâneo. Nessa fração de segundo pode ocorrer uma tragédia de grandes proporções, caso o número de pessoas seja maior. A gente observou também na reportagem que alguns comerciantes aqui sentiram antes da explosão um cheiro de gás, mas não detectaram de onde. É um alerta, as pessoas têm que ficar atentas a esse tipo de sinal? Tem sim, porque o que identifica o vazamento de gás é realmente o cheiro, o mercaptano que é inserido no gás de cozinha. A partir do momento que sentiu esse cheiro, tem que abrir identificar o local, abrir portas e janelas, apenas ventilar, não apagar nem acender luz e imediatamente ligar para 193, o Corpo de Bombeiros. Até mesmo a luz interfere quando há um vazamento de gás? Se a concentração de gás com o oxigênio for ideal, se a pessoa apertar ali o seletor de acender a luz, o interruptor gera uma centelha, tanto para acender quanto para apagar, tanto no interruptor quanto na própria luz. Então, se fechar realmente a concentração de gás, oxigênio e essa centelha tiver calor suficiente, sim, pode acontecer uma explosão. Aqui a gente vai esperar, claro, o resultado da perícia, que sai em 30 dias, mas de acordo com o que vocês observaram aqui ontem, houve esse cheiro de gás, as pessoas sentiram isso, mas o que, de acordo com os relatos, o que teria de fato causado isso? Foi alguém acendeu um fósforo, acendeu uma lâmpada?
Se for realmente constatado na perícia que foi gás, a perícia vai indicar qual é a canalização, se foi na canalização, se foi em algum registro, alguma mangueira, isso aí será apontado na perícia. Agora, em relação a o que causou, se foi uma centelha, se foi uma centelha elétrica, aí a perícia também, mas é algo mais difícil, mas ela, de acordo com o que foi coletado, ela poderá chegar também no que foi o agente causador. Certo, muito obrigada pelas informações, Major. Lívia, vamos aguardar o resultado da perícia, que sai em 30 dias, e enquanto isso o restaurante vai permanecer fechado. Foi fechado, inclusive, pela Defesa Civil. Lívia. Ok, Maíra, obrigada a você, obrigada também pelas dicas do Major, lembrando que todo cuidado é pouco quando se trata de gás e fogo. 7h43, vamos ao céu de Brasília saber como está o trânsito. Daniel Yamanaka, um bom dia para você. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos. Imagens ao vivo aí da Estrada Parque Indústria e Abastecimento, a descida da Épia, aí próxima ao Balão do Colorado. Você vê que na descida, entre o Colorado e o Torto, o trânsito segue com muita tranquilidade, mas apesar da grande quantidade de chuva que cai aí na região. Ali ao fundo, o posto da Polícia Militar Rodoviária e o Balão do Colorado está lá na frente, não sei se a gente consegue ver. Para lá do balão, a velocidade média registrada é de 18 km por hora nesse momento. Muita chuva por aí agora, não tem como visualizar muito bem a situação para lá, mas o trânsito é lento entre Sobradinho e o Balão do Colorado. A melhor notícia é que não há acidentes aí registrados nessa região. E hoje, Lívia, é previsto aí um dia de muita chuva, né? Como você vê nas imagens aí, nossa câmera já bem molhada. E nesse momento a temperatura está na casa dos 20 graus e pode chegar à casa dos 27 graus no período da tarde. O dia hoje deve ser muito chuvoso, então o motorista que vai sair de casa agora deve ficar atento para o asfalto muito molhado nesse começo de manhã, Lívia. E sempre lembrando daqueles alertas básicos, né, Daniel? Aquele cuidado de deixar os faróis acesos, manter os limpadores de para-brisas sempre funcionando bem, sem estarem ressecados, e também aquela distância de segurança que é necessária para que não há, em caso de uma freada mais brusca do carro da frente, não haja um acidente ou um engavetamento como que a gente viu ontem aqui, né? Exatamente, muito importante ficar atento a esses detalhes e por isso a gente avisa aos motoristas que boa parte do Distrito Federal tem chuva intensa nesse início de manhã e aí o asfalto fica molhado. Como as vias são de muita velocidade, ficar ligado para não ter problemas com acidentes aí. O Raposo vai tentar mostrar para a gente agora o acesso norte ao plano piloto ali pela Ponte do Bragueto, pelo Lago Norte, também pela Épia. Aí na Ponte do Bragueto o trânsito é tranquilo, o motorista tem uma pequena lentidão aí por causa do excesso de veículos, mas a melhor notícia é que não há acidentes também aí na entrada norte do plano piloto. Ali você vê também ao fundo Eixinho, Avenida W3 Norte também, todas as vias com o trânsito tranquilo, apesar do horário, né? São 7h45 e não há pontos de retenção aí nessas vias de acesso. Aí a ligação do Varjão com a Épia, né? Estrada Parque Indústria e Abastecimento, ali a descida do Balão do Torto para Asa Norte. Também sem problemas aí, o motorista tem uma pequena redução de velocidade por causa de um pardal que tem na descida aí, né? É só isso, né, Raposo? É só isso, não tem acidente por aí, tem o pardal na descida, o motorista não enfrenta problemas aí com acidentes. Asa Norte, tranquilo aí o caminho Asa Norte também, olha aí, chão. Para quem vai seguir para o centro do plano piloto, tem um pouco mais de lentidão aí, mas nada que atrapalhe demais a vida do motorista. Eixinho com o trânsito tranquilo, né? Eixinho W e o eixinho L à esquerda também tranquilo, sem problemas. Melhor caminho para você chegar ao centro do plano piloto, apesar de toda essa chuva aí nesse início de manhã, Lívia. Agora, será que isso já é um reflexo do feriado que está vindo por aí? Pode ser, né? 7h46. Denúncia. Deputado distrital diz que valor investido na educação do Distrito Federal em 2012 é inferior ao valor liberado pelo governo. E a população quer saber onde foi parar a verba destinada para a educação. Em 2013, o ano letivo demorou para começar em muitas escolas, a maioria por causa de reformas inacabadas. Nesse colégio, na 104 Norte, as aulas começaram 4 dias depois do previsto. E mesmo assim, muita coisa ficou por fazer. O piso foi trocado por cerâmica, mas a fiação não foi consertada. Essa outra escola, no Gama, quase foi interditada. Cerca de 700 alunos conviviam com infiltrações e rachaduras por todos os cantos. Quando chovia, o pátio ficava alagado
e a parte elétrica se transformava em um risco para a vida de professores e alunos. Os problemas nas escolas públicas do DF teriam uma explicação. Uma denúncia feita por um parlamentar da Câmara Legislativa mostra que nos últimos 3 anos o GDF teria liberado um orçamento muito maior do que o realmente aplicado na educação. A denúncia é baseada numa consulta de execução orçamentária do GDF. A pesquisa mostra que o valor do orçamento autorizado para reforma e reconstrução de escolas públicas em 2010 foi de 87 milhões de reais, mas apenas 32 milhões foram executados. Em 2011, a dotação autorizada foi de 117 milhões e o valor empenhado, 49 milhões. Em 2012, o valor liberado foi de 166 milhões, mas só 89 milhões foram utilizados. Todas as causas que não servem à sociedade nos importam muito para que possamos corrigi-las. Então, se é o problema da burocracia, de inoperância, de falta de gestão na Secretaria de Educação, ou até de aplicação em outras rubricas, nós vamos procurar esse resultado e vamos apresentar a alternativa ao governo. Para 2013, o valor orçado e autorizado para reformas das escolas públicas é de 100 milhões de reais. O valor executado esse ano é quase o dobro do valor executado ano passado. Agora, ainda está bem aquém do valor autorizado. A nossa grande luta, portanto, vai ser em uma cidade, em uma unidade da federação como a nossa, que só tem uma creche pública, e creche para nós é prioridade, que o governo execute todo o orçamento de 100 milhões para 2013 e que nós tenhamos construídas essas creches que trabalhadores e trabalhadoras tanto aguardam. A Secretaria de Educação explica que o valor orçado e o executado muitas vezes não batem, porque nem sempre as reformas terminam no ano previsto. No ano de 2012, vamos supor, o CIUT foi empenhado um valor X. No ano como a obra passou para 2013, vai restar o quê? Um valor menos X, ou seja, vai diminuir o valor no orçamento. Isso não significa, em hipótese alguma, que as obras não estão em andamento. Basta ver a tabela de obra que nós temos, né, com os nossos executores que estão sendo realizadas em todo o Distrito Federal. Mais importante do que a quantia a ser investida é como está sendo investido, como está sendo monitorado e de que forma isso vem sendo aplicado, né? Então me preocupa mais o como do que o quanto, para te falar a verdade. O que precisaria é que os nossos parlamentares eles se conscientizassem e obrigassem o Poder Executivo a destinar a verba, entregar a verba a quem realmente ela se destina e na época que se destina. 2 acidentes deixaram 2 pessoas feridas nesta segunda-feira. Por volta das 3h30 da tarde, uma carreta que transportava gado tombou depois de fazer uma curva na BR-060, quilômetro 0, ali próximo à saída para Goiânia. O trânsito ficou congestionado. Por causa do peso, o veículo caiu em uma vala no canteiro central da rodovia. O motorista ficou preso às ferragens. O helicóptero do Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o homem para o hospital de base com uma fratura na perna. Já na DF 440, a via que liga o Paranoá a Sobradinho, 2 motos colidiram. Cerca de 10 homens do Corpo de Bombeiros fizeram o resgate das vítimas. Um dos motociclistas teve uma fratura no braço esquerdo e foi levado para o Hospital Regional do Paranoá. O estado de saúde dele é estável. O outro teve apenas escoriações leves. Como as 2 pistas ficaram interditadas, o trânsito ficou completamente parado. E nesse momento a gente acompanha uma operação feita pela Polícia Civil que acontece desde o comecinho da manhã. A repórter Mara Mendes tem as informações por telefone. Mara, um bom dia para você. Bom dia, Lívia. Desde as 6 horas da manhã, a polícia está cumprindo 9 mandados de prisão e de busca e apreensão em 6 cidades, entre elas o Sudoeste e o Lago Sul. Até agora, 3 mandados de prisão já foram cumpridos. Um dos presos já chegou aqui na Delegacia de Combate ao Crime Organizado, que está investigando um esquema de desvio de 14 milhões de reais no GDF. Seria uma fraude entre empresas privadas que estariam atingindo diretamente a Secretaria de Fazenda. A polícia ainda não deu muitos detalhes sobre essa operação, mas o que se sabe é que esse esquema começou há 6 meses e teria também o envolvimento de um policial militar, que ainda não foi localizado porque está fora do Distrito Federal.
Mais informações sobre essa operação você acompanha logo mais no Balanço Geral, a 12h25, Lívia. Ok, Mara, obrigada pelas suas informações. A gente aguarda mais notícias sobre essa operação. E cuidado com o peixe que você compra para sua família comer aí na sua casa. A Agência de Fiscalização já apreendeu mais de 2 toneladas de pescado clandestino só nesse mês de março. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente dessas operações é a repórter Cristine Otaviano. Cristine, para onde era vendido esse pescado irregular? Bom dia para você. Olá, Lívia, muito bom dia para você. Bom dia você que acompanha o DF no ar. Olha, esse peixe foi apreendido antes de chegar a feiras e mercados de todo o Distrito Federal, viu, Lívia? Quem conversa com a gente sobre o assunto é o superintendente de AGFIS, que esteve à frente de toda essa operação, Cláudio Cacheta. Muito bom dia, Cláudio. Esse peixe vinha da região de Goiás e seria distribuído aqui. Qual era o principal problema dessas 2 toneladas de peixe clandestino? Sim, Cristina, bom dia a todos. Esse pescado ele seria distribuído aqui nas feiras do Distrito Federal. O principal problema encontrado foi a falta de inspeção pela Secretaria de Agricultura, né? Bem como a adequação do transporte desse produto. Olha, é importante a gente falar nisso, né, Lívia? A gente está aí às vésperas da Semana Santa, a gente sabe que o consumo de peixe aumenta muito nessa época e existe muito cuidado em relação à manipulação, principalmente do produto, que é um produto muito delicado. E aí a gente está aqui no SEASA e veio mostrar como que é o trato ideal a ser feito nesse peixe. Eu vou até pedir para o Sidney mostrar aqui na janelinha, olha, tem vários funcionários já trabalhando, a venda de peixe deve subir muito nos próximos dias, inclusive vai haver um horário especial de atendimento aqui no SEASA, que está aberto até o sábado, Sexta-feira da Paixão, inclusive, de hoje até quinta-feira, de 7 da manhã às 5 da tarde. Na Sexta da Paixão e no sábado vai estar aberto de 8 da manhã até 1 da tarde para quem não comprou peixe ainda. O que a gente precisa saber direitinho é a questão da manipulação. A manipulação interfere e pode contaminar o peixe. A AGFIS vai estar atenta a esse período em que o consumo aumenta bastante, Cláudio? Sim, a AGFIS ela batizou essa operação como pescado legal no mês de março, né? Em parcerias aí com a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, temos feito essa fiscalização nesse transporte de cargas, né? Que esse produto, ele tem uma facilidade maior por entrar de madrugada, pelas madrugadas aqui pelo Distrito Federal. Então tem feito essa fiscalização justamente para impedir que esse produto chegue ao consumidor. A gente bem sabe que o Distrito Federal está bem no centro do país, a gente não tem mar por aqui, a produção também ainda é bastante pequena, a gente vai conversar melhor disso daqui a pouquinho, mas a gente sabe também que existe uma tendência de vender esse tipo de produto nas feiras. Quando a pessoa for na feira, que não necessariamente vai haver uma fiscalização muito próxima, qual tipo de cuidado? O que o consumidor deve estar atento, Cláudio? Sim, os principais, os seguintes fatores, né? Observar se o peixe está com os olhos brilhantes, se a escama não está saindo com facilidade. Um teste simples que deve ser feito é apertando o corpo do peixe, verificando se não está voltando com facilidade. Então, esses são os princípios básicos, né? Também verificando se o vendedor está com o uniforme adequado, se as questões de higiene do local estão propícios, quanto à balança, as facas estão limpas. Tudo isso indica que tem uma boa procedência. E olha só, Lívia, para você, dona de casa também, que ainda não comprou o seu peixe para fazer aí durante a Páscoa, para toda a sua família, vou mostrar aqui uma notícia muito boa, viu? Tilápia, Lívia, aqui no SEASA, olha só, a R$ 9,90, viu? O preço aqui tá muito bom, viu? Olha, tem robalo 35, pintado 18, robalo pintado peixe bom para fazer aí de molho, tilápia um peixe bom para fazer de filezinho. Eu sei que você também gosta de cozinhar, Lívia. E quem vai conversar com a gente a respeito de todo esse atendimento especial para o consumidor agora, antes da Semana Santa, é o presidente do SEASA, que está aqui ao meu lado. Bom, aqui no SEASA dá para comprar, inclusive, Lívia, o que é exclusivo do SEASA, peixe vivo, olha, que está aqui dentro dos tanques. Dá para a gente pedir para um daqueles funcionários pescar um peixe aqui para gente, para dar uma mostrada? Olha só, o peixe retirado do tanque na hora. Vocês... Por aqui é difícil. Não, pois é, Lívia, a gente
A gente que gosta de cozinhar sabe que isso faz toda a diferença na mesa. Olha só, você compra aqui fresquinho, olha, ele é retirado tanto fresco, sendo preparado, como a gente mostrou ali dentro agora há pouco, como ele aí, olha, vivinho, você escolhe na hora. Isso só aqui no Ceasa, isso também faz um diferencial na qualidade do produto, né? Sim, hoje só temos aqui na Ceasa, do Distrito Federal, o mercado do peixe, né? É uma produção que é local e também do DF e do entorno, né? O que faz realmente a diferença é você poder escolher o peixe aqui na hora e ele ser tratado aqui. Isso evita muita contaminação, trabalha naquela linha da segurança alimentar. A gente sabe que existe todo um incentivo ao produtor de peixes aqui no Distrito Federal. Ainda é uma produção relativamente pequena. Mas, presidente, dá para dizer que o Distrito Federal já está vendendo peixe para todo mundo? Dá para dizer que aqui no Ceasa dá para encontrar várias qualidades que atende ao mercado consumidor aqui do DF? Olha, hoje aqui no mercado do peixe nós estamos comercializando basicamente a tilápia, o pintado, né? É uma produção que o Distrito Federal tem hoje em torno de 14% do que é produzido está sendo feito aqui diretamente do produtor aqui do Distrito do DF. O restante a gente está vindo do entorno de outras regiões do Brasil. A Ceasa tem esse convênio com vários produtores e por isso o preço aqui também é especial. A gente mostrou R$ 9,90 o quilo da tilápia, é um preço bem razoável. A proposta do mercado do peixe é procurar um equilíbrio entre o produtor e o consumidor, né? Nós não podemos também comprar o peixe muito barato lá do produtor e vender também tão caro, mas nós temos que incentivar a produção local, que é a proposta do mercado de peixe aqui da Ceasa. Em relação à produção, como é que a gente pode avaliar a produção hoje do Distrito Federal? Porque a gente sabe também, Lívia, que isso é uma saída para essas famílias que trabalham com a produção rural. Brasília tem um perfil, né, do pequeno produtor, a gente vê isso muito no entorno. Existe um incentivo de que essas cadeias familiares, que elas produzam peixe para que a gente compre peixe mais barato aqui no DF, porque o peixe aqui, apesar de ter todo esse incentivo, ainda é um peixe caro, né, presidente? A cadeia, né, produtiva hoje é fazer com que em pequenas propriedades possamos incentivar os tanques, com isso também baixar o custo, porque você trazer um peixe vivo de outras regiões distantes não vai ficar muito caro. Então você incentivar a produção local é a melhor forma de ter um peixe, o custo do peixe bem barato, bem mais em conta, incentivando também a geração de emprego e renda, segurando o homem lá no campo, né, fazendo com que a sua família tenha uma produção tanto de frutas, verduras e legumes, como também do peixe local. Tá certo, presidente. Olha, tá dada a dica. De hoje até quinta-feira, o mercado do peixe está aberto. De 7 da manhã às 5 da tarde. Na sexta e no sábado vai estar aberto de 8 da manhã à 1 da tarde, para quem quiser servir um peixe aí gostoso e fresquinho durante a Páscoa. É com você, Lívia. Isso aí, Cristina. Aproveita para comprar o peixe porque tá barato, viu? Já aproveita para fazer a sua ceia da Semana Santa. Obrigada pelas suas informações. Vamos agora até o céu de Brasília. Daniel Yamanaca. Olha, Lívia, por incrível que pareça, essa aí é a Estrada Parque Taguatinga, é PTG. Né? O trânsito está fluindo com muita tranquilidade por agora. Você vê esse congestionamento aí, por incrível que pareça, de novo, é no sentido Taguatinga. É o sentido contrário do fluxo de veículos é que está com congestionamento hoje. Não acredito, Daniel. Achei que a câmera estava invertida. Não, então... As pistas de cima aí são no sentido plano piloto, olha. Olha só o que está acontecendo, hein? Israel Pinheiro, você vai ver a 079 ali, ó, à esquerda ali, a 079, saída do Guará, do Parkway, também tranquila. O que acontece aí nessa pista do contrário, para quem está seguindo para Taguatinga, é que o pessoal está fazendo uma pintura no asfalto. Olha as equipes aí fazendo as pinturas de sinalização horizontal no asfalto nesse momento. E aí o trânsito acaba ficando um pouquinho lento, né? Mas nesse sentido aí de manhã é muito tranquilo sempre, né? Agora é impressionante o congestionamento, o trânsito no sentido contrário, que é onde normalmente fica muito pesado, muito intenso. Olha como é que tá aí hoje, Lívia. Olha, Daniel, eu acho, na minha opinião, isso já é reflexo do feriado que está vindo por aí, que começa quinta-feira, para muita gente já é ponto facultativo, muita gente já não trabalha, muitas escolas não têm aulas. Teve gente que aproveitou para emendar a semana, eu tô achando, viu? Eu acho que é o frio. Você acha que é o frio? O pessoal tá em casa esperando, então, O pessoal tá com preguiça de sair de casa ainda. Será? Agora não tá chovendo nesse momento aí na EPTG. Não chove na EPTG, mas o clima deu uma baixada de temperatura aí de uns dias para cá, depois que teve a virada da estação do ano aí pro outono, né? E aí o pessoal deve estar em casa ainda esperando para sair. Olha, e a gente que o diga, né, Daniel? Tá difícil levantar da coberta, não tá? Nesses últimos dias. Não tem muita dificuldade não, viu, Lívia? Eu tenho, viu?
Vamos ver aí como é que está a situação em Águas Claras, saída de Águas Claras ali com o trânsito completamente livre, né? A gente mostrou ontem aquele acidente lá na chegada à Octogonal, né? Onde o congestionamento parou a EPTG inteira. Os motoristas sofreram muito para sair de Águas Claras ontem e hoje a situação é completamente diferente, olha. Trânsito livre aí na saída de Águas Claras, né? O pessoal que vai sair de casa, Juliano, né? A França, todo mundo que vai sair de casa por agora, pode sair tranquilo pela EPTG, que não há pontos de retenção no sentido do plano piloto. Raposo vai mostrar pra gente agora a saída de Taguatinga, ali o centro de Taguatinga, aquela região onde há muito fluxo de veículos. Hoje também tem um trânsito tranquilo aí, né? Uma terça-feira, são 8h02 da manhã, imagens ao vivo do centro de Taguatinga, com o trânsito fluindo muito bem nos dois sentidos, olha. Excelente notícia para quem vai circular pelo centro da cidade ou quem está vindo também de Ceilândia ou Samambaia aqui para o plano piloto. Olha, vai ser uma manhã de terça-feira de alegria no trânsito, vai chegar bem rápido no trabalho. Exatamente. O ponto crucial... Tem alguma coisa errada aí, hein, Raposo? Ah, Lívia, o pessoal não conseguiu foi chegar na EPTG ainda, olha. Tá aí o motivo, ó. Ficou todo mundo preso aí, tem um ônibus parado no gargalo da chegada ao centro de Taguatinga. As 3 faixas viram 2, hoje viraram uma só, né? Nossa, justamente no ponto mais complicado da entrada do centro de Taguatinga. Você vê que é um ônibus aí em excelentes qualidades de manutenção, né? Dá uma olhada no teto dele, Daniel. O teto dele tá bonito, bem pintado. Vamos ver que empresa que é essa aí, Raposo. E pelo jeito isso aí aconteceu faz tempo, porque acho que não tem nem passageiro mais por aí, Daniel. O pessoal já se virou, já pediu carona, já pegou outros ônibus. Engraçado é essa quantidade de fluido aí escorrido embaixo do ônibus, né? É verdade. Não sei se começou a pegar fogo, jogaram água, sei lá o que é isso aí. O certo é que o ônibus não é pequeno, vai precisar de um baita de um guincho para arrastar ele daí, é uma subida esse trecho. E aí os motoristas que vêm em 3 faixas lá da Avenida Elmo Cerejo acabam tendo que passar por uma faixa apenas aí nesse sentido do centro de Taguatinga. O Raposo vai mostrar pra gente Elmo Cerejo agora, pra gente ver até onde vai esse congestionamento. Quando começa ali na altura do viaduto das QNLs com Samambaia é porque tá normal, né? Vamos ver como é que tá aí hoje. Olha, Daniel, então não era frio nem feriado, viu? Explicação para o trânsito tranquilo da EPTG tá aí, ó. Essa avenida completamente tomada por veículos, congestionamento enorme. Já chega em Ceilândia, Daniel? Chega em Ceilândia hoje o congestionamento da Elmo Cerejo. Olha, então você motorista aí de Taguatinga que vai sair de casa agora, Ceilândia também, siga pela Hélio Prates, viu? Pela Hélio Prates que você evita passar por esse congestionamento gigantesco aí, que tem uma velocidade média registrada já de 5 km por hora em alguns pontos dessa pista aí. Só que no visual parece que tá parado mesmo, né? O visual, a impressão que a gente tem é que os veículos estão completamente parados, já que eles chegam ali na frente e essas 3 faixas, na verdade, que virariam 2, acabam se tornando uma só, porque tem um ônibus enorme, quebrado, interditando mais essa pista aqui no DF. Coitado do passageiro que pegou esse ônibus, viu? E a pista de ligação de Samambaia, a segunda pista de ligação de Samambaia, essa é a nova, né, Raposo? É a pista nova ali de ligação de Samambaia com Ceilândia. Ela também está congestionada para quem vai seguir agora para a Avenida Elmo Cerejo. Olha, é ali que, praticamente ali, que começa o congestionamento. Ali no comecinho do PSUL, o motorista já enfrenta o congestionamento da Elmo Cerejo no sentido centro de Taguatinga. Então o jeito é ter paciência para quem vai passar por aí, ou então pegar o outro congestionamento lá da Avenida Hélio Prates, Lívia. Situação complicadíssima no trânsito esta manhã. 8h05. A história é milenar, mas a moda dos egípcios sempre inspirou estilistas e designers através dos tempos. A minissérie José do Egito, da TV Record, confirma essa tendência. As joias dos personagens já ganharam as lojas. Para uma egípcia, muitas joias, de ouro, pedras. O excesso é moda. Entre os homens também. José do Egito, o herói da minissérie da Record, vai aparecer coberto do metal precioso. No Egito Antigo, a nobreza reluz. A civilização mais rica da antiguidade podia viver nesse luxo. Como ele é belo. Quero que seja a mais bonita de todas na festa do faraó. O estilo que os egípcios inventaram tanto tempo atrás não ficou ultrapassado. Ele agrada até hoje e está de volta às vitrines. Antes de tudo, peças grandes.
Eu sou baixinho, magrinho, eu acho que já chama um pouco mais de atenção pra mim. Dá mais charme, acho que dá um ar sofisticado na mulher, fica bem mais elegante, bem bacana. Muitos maxi colares, uma tendência atual, são inspirados no povo das pirâmides. O telespectador já notou. Os colares e as pulseiras são lindas, maravilhosas, são peças realmente assim deslumbrantes. Essas peças, feitas em acrílico, juntam o novo e o antigo. As criadoras pesquisaram em livros e museus, com a geometria original, o formato de asas e cobras, elas fizeram uma coleção moderna que olha para o passado. A gente gosta muito de pegar uma referência muito antiga e botar ela num material muito novo, que é o acrílico. Então dá esse choque, né? Que eu acho que é o que atrai muitas pessoas, assim. Beijo. Muito lindo mesmo. E olha, amanhã é dia de capítulo inédito da minissérie José do Egito, às 9h45 da noite, logo depois do Jornal da Record. Agora a gente vai saber quais são os destaques de hoje do Fala Brasil. O que faria um cantor largar tudo no auge do sucesso? Pressão? Um casamento à vista? Cansaço? A declaração de Gustavo Lima caiu como uma bomba entre os fãs. Mas será mesmo que ele pretende abandonar os palcos? Veja daqui a pouco no Fala Brasil. Os comerciantes do Recanto das Emas denunciam que sofrem diariamente com os assaltos. Em uma loja, o bandido fingiu ser cliente por mais de 2 horas para depois anunciar o roubo. A farmácia foi assaltada no início da noite. A vendedora atendia uma mulher no balcão, quando o rapaz entrou na loja com uma arma na cintura, mostrou o revólver para as duas e anunciou o assalto. Primeiro, pegou o celular da cliente e também o telefone da funcionária. Depois, veio com a empregada da farmácia aqui para o caixa. Aqui, ele levou todo o dinheiro que estava na máquina registradora, aproximadamente R$300. A vendedora conta que vive com muito medo depois do crime. E não só ela, o marido também está assustado. Já até pediu para a mulher arrumar outro emprego. Meu esposo pediu para me pedir conta, sair da farmácia. E até mesmo porque eu tenho uma filha de 7 anos, então dá medo, né, de vir e saber se vai voltar. A farmácia sempre teve grades de proteção, mas a vendedora diz que agora eles fecham a estrutura mais cedo. Quando começa a escurecer, tem que fechar as grades. Colocar as grades, porque não dá. Muito inseguro. Não dá para trabalhar com as portas abertas, não. As reclamações de insegurança são comuns no Recanto das Emas. Um bandido também tentou roubar a loja de calçados que fica ao lado da drogaria. Antes de anunciar o assalto, o homem fingiu ser um cliente comum. Atendi ele normalmente, passou 2h30 para depois anunciar que ia assaltar. O rapaz só não roubou a loja porque a gerente suspeitou da atitude dele. Quando eu estava saindo, na metade da loja, ela me chamou, jogou a chave para mim e falou: qualquer coisa você corre pro posto policial. Aí quando eu percebi mesmo que ele anunciou o assalto, quando eu ia começar a correr, ela falou: a chave tá com ela, não tem como eu te dar o dinheiro, a chave tá com ela. Ele foi, mirou a arma para mim e falou: fica quietinha aí. E no impulso, no nervosismo, eu saí correndo. Aí ele falou para as meninas: eu vou atrás dela. A funcionária que ficou dentro do local conta que o assaltante desistiu do crime, mas ameaçou voltar. Ele percebeu que alguém já tinha ido no posto policial, aí ele só falou para mim: depois eu volto, não se preocupa não. Quem trabalha na loja reclama da falta de segurança. As vendedoras dizem que já perderam as contas de quantas vezes mulheres roubaram sapatos, roupas e outros produtos. Elas vêm com roupas bem folgadas e vão colocando as peças de roupa dentro da roupa delas e vão saindo. E quando a gente percebe, a gente fica olhando para elas, aí elas começam a te xingar, perguntam por que você está olhando, o que você está olhando, o que você perdeu aqui. Há poucos dias, a Record mostrou que 5 pessoas foram parar na delegacia, acusadas de assaltar um supermercado também no Recanto das Emas. Eles roubaram cerca de R$220 em dinheiro, carteiras de cigarro e 6 celulares. No mês passado, recebemos a reclamação de outros comerciantes da cidade, que não aguentavam mais tanta violência. As lojas têm grades, câmeras de segurança e alarme.
mas nada impede a ação dos bandidos. Uso de drogas e uso de bebida alcoólica também, né? E a gente fica apreensivo. Os postos de gasolina também são alvos dos criminosos no Recanto das Emas. Os bandidos levaram todo o dinheiro do caixa, além de ameaçarem frentistas e clientes. Apontou a arma na minha cara, falou: entrega o dinheiro pro rapaz aí que tá atrás de você. O comandante da Polícia Militar na cidade afirma que o número de policiais no batalhão não é o ideal, mas diz que o policiamento é satisfatório. O Recanto é dividido em 4 setores e em cada setor desse nós temos um posto comunitário de segurança. Cada posto desse, ele tem o seu efetivo próprio, né, com viaturas e efetivo a pé, que faz o patrulhamento naquela área determinada. Todas as mazelas da sociedade, eles vêm juntamente com o tráfico. Né, o roubo, o furto, o homicídio, tentativa, lesão corporal, né, questões sociais. Então, todos esses problemas estão vinculados ao tráfico de drogas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, nos 2 primeiros meses deste ano, o número de furtos a comércio diminuiu 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Altos finais de semana aí, a gente só ouve só em morte, essas coisas, roubo. Todo dia tem notícia aí de morte, violência, homicídio, sequestro relâmpago, eu acho que não tá resolvendo problema nenhum. Quando eu cheguei aqui, eu tive que ficar toda hora lá fora, com medo, até mesmo a pessoa voltar. Dá muito medo. Tá complicado, viu? E não para por aí, não. 5 bandidos invadiram uma casa no núcleo rural de Planaltina e levaram tudo o que eles puderam. Carro, computadores, celulares e até mesmo a compra que o casal tinha acabado de fazer no supermercado. A casa fica no núcleo rural Sarandi, na BR-020, próximo à Planaltina. O local é isolado e cercado por mato. Na região quase não há movimento, principalmente durante a noite. Mas no último sábado foi diferente. Enquanto o casal lanchava por volta das 11h30 da noite, ouviu um barulho de carro, o que chamou a atenção. O carro desceu aí a estrada, aí eu peguei, virei lá para frente da área lá da minha casa. Quando eu olho, tinha um elemento em pé. Aí eu já fiquei assustado. Aí, devido no mundo que a gente vive hoje, já percebi. É assalto, com certeza. Quando eu olho, vem o carro de ré. Foi a hora que ele se aproximou aqui da minha casa, me rendeu, botou a pistola, apontou a pistola na minha cabeça, chegou falando: você perdeu, você perdeu. Depois de renderem o morador do lado de fora da casa, os bandidos entraram e aqui na sala amarraram ele e a esposa com cadarços e fios. O casal foi obrigado a deitar no chão e durante todo o tempo foi ameaçado pelos 5 bandidos, todos eles armados. Eles pediram para mim não ficar encarando eles, que se eu fosse procurar a justiça, eles pegaram e eu voltar e ia me matar. Os bandidos permaneceram na casa por 15 minutos. Eles levaram o que viram pela frente. O carro recém-comprado pelo casal, celulares, televisão